Bom dia, meu nome é Jaidmar. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, meus filhos e todas as pessoas que fazem parte da minha vida, da minha carreira profissional. Que eu possa continuar tendo vocês junto comigo por muito tempo ainda. Felicidade a todos vocês. E aquele abraço a você também. Olha, tem mais abraços aqui no programa. Abraços e beijos. Beijos para Lindomar, Paulo, William, Sheila, Leida e Cuti, do bairro Guimarães, aqui em Ituiutaba. Tem também mais beijos, muitos beijos. Beijos para Luísa, Walter Cides, Michel e Matheus, do bairro Platina, aqui de Ituiutaba também. Olha, mais beijos para o Washington de Oliveira e a Flávia, do bairro Gardênia. E beijos também para o Valtene, aqui também, todos ligadinhos no programa Manhã Vitoriosa, aqui em Ituiutaba. Ó, a gente sempre manda beijinhos, viu? A gente adora mandar beijinhos. Mas agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na região. Em Ituiutaba, mínima de 16 e máxima de 32. Em Gurinhatã, mínima de 10 e máxima de 30 graus. Em Indianópolis, mínima de 15 e máxima de 26 graus. E em Tupaciguara, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Friozinho, hein, gente? E sobre essa mudança brusca de temperatura aqui na região, a nossa repórter Elisângela Gonçalves traz mais detalhes sobre o tempo aqui em Ituiutaba e nas proximidades. Bom dia, Elis. Bom dia, Larissa. Como você mostrou na previsão do tempo, os dias continuam frios aqui em Ituiutaba e região. Essas imagens são ao vivo aqui em Ituiutaba. E segundo a previsão, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 32 graus. De acordo com os climatologistas, um anticiclone que passa pela região deixou a massa de ar fria e seca. Assim, o frio continuará até a próxima sexta-feira, dia 22 de julho. E a temperatura vai aumentar gradativamente durante a semana. E não há previsão de chuva. Então, o jeito é se agasalhar e aproveitar o clima frio para se deliciar com comidas e bebidas quentes para nos aquecer. É com você no estúdio, Larissa. Muito obrigada, Elis. Viu só, gente? O frio está aí presente e com ele veio também um tempo seco, com variações de temperaturas. Tudo isso contribui para o aparecimento de doenças típicas do inverno. Para ajudar você a entender melhor sobre alguns problemas respiratórios que aparecem nessa época, nossa repórter Elisângela Gonçalves e também o nosso cinegrafista José Lúcio prepararam uma reportagem especial sobre esse assunto. Clima seco, baixa umidade do ar e as mudanças de temperaturas contribuem para o aparecimento de doenças típicas do inverno, como resfriado, gripe, bronquite, laringite. O ar frio e seco causa ressecamento no muco existente nas vias respiratórias, onde estão nossas células de defesa. Nesse período, as doenças respiratórias mais frequentes que a gente encontra são os resfriados, né? As gripes, as bronquites, a asma, bronquiolite, laringite, são as que a gente mais encontra nas consultas. Com o aumento da doença, aumenta o número de crianças atendidas também. Com certeza, principalmente as menores de 2 anos, que são mais acometidas, e os resfriados, as gripes, correspondem a mais de 50%, mais da metade das consultas que eu atendo no dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças respiratórias atingem aproximadamente 16 milhões de brasileiros, com índice de mortalidade que chega a 3 mil pessoas por ano. No inverno, aumenta não só o número de doenças, mas também a preocupação dos pais. A febre que permaneceu durante 5 dias em Gabriele fez com que a mãe Shirley procurasse uma especialista. Ela começou com a febre há 5 dias atrás, levei ela no pronto-socorro, aí ela não melhorou, eu trouxe aqui para a médica examinar, para ver certinho que a febre não está cortando, e ela está gripadinha, tossindo muito e reclamando dor no peito. Aí ela foi atendida, agora a gente vai fazer um raio-x para ela ser medicada, para a gente saber o que está acontecendo com ela.
Gripes e resfriados são doenças mais comuns neste período e muitas vezes os sintomas são confundidos. Os dois são quadros virais, né? A gripe é um quadro mais exacerbado, geralmente é uma febre mais alta, dura mais dias, o paciente fica mais prostrado, também tem coriza, tem tosse, igual o resfriado. Só que o resfriado é uma febre mais baixa que tende a melhorar um pouco mais rápido. A sala deste centro de saúde recebe pacientes cada vez mais novos e esta cena se torna comum nos postos de saúde da cidade. Aqui neste centro de saúde houve um aumento de 70% no número de atendimentos a crianças com doenças respiratórias. Bastou o tempo ficar mais seco e a temperatura cair um pouco para aumentar o número de pacientes. Evitar ambientes aglomerados e lugares pouco arejados são cuidados necessários que devem ter com as crianças. Segundo esta pediatra, a prevenção é a melhor forma de combater a doença. Mas ao perceber tosse, falta de ar, coriza, nada de medicamento sem um acompanhamento médico. A mãe precisa observar a criança, sempre estar limpando o narizinho dela, porque libera um pouco a via aérea para respirar, está hidratando bastante essa criança. E se vê que a febre está persistindo mais de 3 dias, ou a criança está muito prostrada, com dificuldade respiratória, tem que vir na avaliação médica. Nessa época, a gente orienta, né, a mãe sempre estar hidratando a criança, evitar ambientes fechados, onde tem o risco, né, de estar pegando mais infecção por causa de aglomerados, evitar ambiente muito frio. E para explicar mais detalhes sobre as doenças que aparecem nessas mudanças de temperatura, nesse tempo frio e seco, eu converso agora com o médico otorrinolaringologista André Franco, que já está aqui comigo no estúdio. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Quais são as principais queixas nessa época do ano? Chega o friozinho, o que o pessoal mais reclama? Olha, essa época, pela variação de temperatura, as queixas que nos chegam mais comuns no consultório é em relação às vias aéreas, tanto na parte superior quanto inferior. Sim. As corizas, a congestão nasal, irritação de garganta, febre decorrente de complicações dessas irritações, são os fatores mais comuns. É comum essa mudança ter esses problemas, né, no corpo humano. Essa época do ano sempre realmente a incidência é bem maior, com certeza. E as principais vítimas, né, digamos assim, são as crianças e também os idosos, que são mais frágeis, assim? Isso, a gente considera grupo de risco nessas infecções de vias aéreas, né? Então, as crianças e os idosos, elas inspiram um pouquinho mais de cuidados, com certeza. Quais são esses cuidados, então, André? Olha, a questão de prevenção, hoje em dia a gente tem várias alternativas de prevenção para diminuir essa incidência, principalmente nessas faixas consideradas do grupo de risco. Crianças e idosos. A vacinação, né, preventiva para a gripe, que é ofertada até pelo Serviço Único de Saúde, pelo SUS, pelo governo. Então, tanto os idosos como as crianças, realmente é importantíssimo essa vacinação preventiva, que vai diminuir muito essa incidência dessas infecções nessa época crítica. Vacinação em dia sempre? Sempre, isso é fundamental. Tá. E assim, muitas pessoas, eu inclusive, estou dentro dessas, confundem resfriado e gripe. Até passou na matéria, na nossa reportagem. Explica mais detalhes pra gente. Qual que é essa diferença? A colega expôs bem a relação entre gripe e resfriado. Ambas são infecções virais, né? Só que a gripe, ela tende a ser um pouquinho mais forte, os sintomas são um pouco mais severos. A gripe, normalmente, ela é estimulada pela infecção pelo vírus influenza. E, normalmente, a febre é um pouco mais forte, o quadro é um pouco mais arrastado e, consequentemente, o risco de complicações também tendem a ser um pouquinho maior. Pode continuar, perdão. E os resfriados também é viral, né? Então, vem acompanhado de febre, mas os resfriados normalmente é uma febre um pouco menor. E normalmente os causadores deles são os rinovírus. Mas a tendência dos dois, tanto da gripe quanto o resfriado, por serem virais, então tem realmente uma chance de contaminação, de contágio, né? Principalmente na fase inicial. E os sintomas são muito semelhantes. São muito parecidos, são, né? Mas no caso né? mas no caso da gripe tende a ser um pouco mais forte. E, consequentemente, os riscos de complicações tendem a ser um pouquinho maior também. E algumas dessas complicações podem atingir a garganta também, infecções de garganta. Infecção de ouvido, de garganta, os quadros de rinocinusite também são mais comuns pela congestão que essas viroses promovem. E não só de garganta,
secreção pulmonar, uma pneumonia também pode evoluir de uma simples gripe também, né? Então tem que tomar muito cuidado. Apareceram os sintomas, tem que ficar atento e procurar o médico lá, lógico, né? Normalmente o próprio organismo tende a compensar isso sozinho, né? Porque a gente tem nossa proteção também. Mas os sintomas que estão se prolongando muito, ou a febre que não melhora, é sempre um sinal de se ficar um pouco atento, né? São os principais sinais. São os Febre. Febre, a febre que realmente está demorando mais de 3, 4 dias para ceder, desconforto respiratório, a criança ou o idoso que começa a ficar um pouco mais cansado. Então isso a gente acaba tendo que tomar uma preocupação muito grande com as vias aéreas inferiores, os pulmões, né? E aquele famoso funga-funga que a gente fica assim, nesse friozinho, eu chego aqui na TV já meio fungando assim. Isso é comum também, né? O que a gente pode fazer? É a coriza. O que a gente pode fazer para prevenir e para cuidar, né? Que a gente já tá assim. A questão da prevenção é um pouco complicada, né? Porque a sensibilidade alérgica varia muito de pessoa para pessoa. Essa época do ano, pela variação de tempo, o clima mais seco, então a concentração de poluentes no ar é um pouco maior. E isso, as vias aéreas, ela sempre vai estar um pouco mais irritada em decorrência disso. Então, a higienização nasal é fundamental. Então, lavar com soro fisiológico, os umidificadores de ar também ajudam bastante. E aquelas pessoas que têm uma sensibilidade alérgica um pouco mais forte, pelo menos a partir de maio, já ficar um pouco mais atento, fazer um tratamento preventivo para quando chegar esse período crítico, a pessoa não ter tantas crises, né? Pelo menos amenizar bastante esse desconforto nessa época. Porque incomoda bastante. Não só a gente, né? Mas quem está por perto também. Questão de ambiente. Então, na época do frio, a gente tende a ficar em ambiente mais fechado, então mais aglomerado. Então, como a transmissão é pelo ar, pelo contato, então os ambientes fechados também eles são favoráveis a isso. Então, manter o ambiente um pouco mais arejado, né? Abrir a janela, né? Lavar sempre as mãos, né? Por causa do contato direto das pessoas. Então, são cuidados básicos mesmo. É aquele cuidado básico. Vai espirrar, vai tossir, tampa a boca. Tampa a boca, mãozinha, o álcool gel também sempre bem acessível, né? Para evitar da gente mesmo estar passando essa gripezinha para frente, né? São pequenos cuidados que, ao final, fazem toda a diferença. Cuidados simples que totalmente faz diferença, sim. E falando, agora que nós usamos muito a voz, né, jornalista, quais os cuidados com a voz também nesse período de tempo mais seco, friozinho? Hidratação, fundamental. Muita água. Né? Muita água. Principalmente para o trabalhador, para quem faz uso profissional da voz. Mas não só nessa época, mas na época que o clima está muito seco, as cordas vocais realmente sofrem um pouquinho mais. Então, sempre hidratar. E o gengibre, o famoso gengibre, é bom também para a voz ou não? Também. O gengibre, ele é um fitoterápico, né? Então, ele tem uma ação bactericida natural. Então, o uso dele realmente ajuda, né? Mas não quer dizer que alguns quadros virais, eles são mais fortes. Então, talvez medidas que a gente faz de prevenção no dia a dia não são tão efetivas. Mas são paliativos ali, né? Mas é um recurso que a gente tem que utilizar. Ajuda sim. O chazinho com limão também é bom? Sempre, mel? O chazinho da vovó. Ajuda sim. A gente tem em casa, né? Sempre ajuda. E a nossa cultura é sempre isso, daquele chazinho natural. Com certeza ajuda. E o ouvido? Vamos focar no ouvido agora também, que dá... Essas doenças causam um incômodo no ouvido, uma dorzinha no ouvido. O que a gente pode dar de dicas para essa área? Tá, a questão do ouvido, para se chegar a ter uma infecção de ouvido, normalmente ela tem um quadro precedente. Essas infecções de vias aéreas superiores. Então, normalmente já vem a congestão nasal. Então, aquela gripe que está um pouquinho mais arrastada, a gente acaba tendo uma capacidade de ter um comprometimento do ouvido. Então, de repente, o nariz está muito entupido, por exemplo. Então, evitar fazer esforço muito forte no nariz. Porque quando a gente faz esse esforço no nariz, a gente tende a jogar uma pressão dentro do ouvido. Se o nariz realmente... Está tudo ligado, Está tudo ligado. Porque tem a tuba auditiva que faz esse contato, nariz e ouvido. Se está muito congestionado e você faz essa pressão em nariz, você corre risco de jogar alguma bactériazinha pela tuba auditiva e, consequentemente, você pode ter uma complicação de uma infecção de ouvido também. Então, ter higiene nasal é fundamental, mas um pouco de cuidado com essa higiene nasal, para não ter essas complicações. E, na verdade, aquela gripe que está se arrastando, quanto mais tempo passa com essa congestão, maior os riscos de complicações, entre elas as infecções de ouvido.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. De nada. E nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos com muito mais para você. E como sempre, eu estarei aqui te esperando. É rapidinho.